A paz, pessoal. Amém? Vamos iniciar a nossa aula 9. Hoje nós vamos falar aí sobre a chegada de Eliseu, né? Nós começamos um pouquinho sobre como que Eliseu chega, mas hoje o foco é nessa chegada de Eliseu e tudo que aconteceu, tá? Vamos orar para nós iniciarmos o nosso estudo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento, que o Senhor venha falar através da minha vida, que o Senhor venha colocar as tuas palavras nos meus lábios e que ela venha entrar nos nossos corações e fazer morada, Senhor. Que haja, Senhor Jesus, uma mudança a cada dia, ó Pai, quando nós estudamos a tua palavra, que ela possa entrar nos nossos corações e fazer, Senhor Jesus, morada dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, então a gente vai agora estudar sobre a chamada de um líder servo, que seria a chamada de Eliseu, né? Então, vamos recapitular um pouco do contexto da história. Elias, ele estava depressivo, né? Ele estava se sentindo sozinho, se sentindo abandonado. Ele achava que somente ele era uma pessoa que servia a Deus. Ele descobriu que ainda existiam muito mais, né? Que existiam 1000 adoradores ainda do Senhor, em que Obadias havia escondido em 2 cavernas, estava alimentando eles, né? E aí Elias, depois de ter enfrentado os profetas de Baal, feito a chuva vir, ele se sentiu muito depressivo, ele desejou a morte, foi se esconder no deserto, aí ele sobe no alto do monte, esperava uma grande manifestação do Senhor, e o Senhor se manifesta através de uma brisa suave. E naquele momento, Elias, então, ele é restaurado, e ele recebe a ordem do Senhor de ele ungir um novo rei para Israel, e ungir também um novo profeta para Israel, que seria um que acompanharia ele no decorrer do restante da sua vida. E aí ele chega até Eliseu, ele apenas lança sobre Eliseu a sua capa, e aí Eliseu ele entende qual é a mensagem, pede para se despedir dos seus pais, e é a partir daí que nós vamos entender tudo o que acontece em relação a esse chamado de Eliseu. Então, 2 elementos bastante sérios faziam pensar que o Senhor não estava chamando pessoas para a obra do ministério. Então, por que Elias ele entendia que somente ele era o único que adorava a Deus, ele era o único profeta? Quais eram os elementos importantes para a gente pensar? O primeiro é que os tempos eram bastante difíceis, com o extraordinário afastamento de Deus e influência do mundo dentro da comunidade do povo de Deus. Pense um pouco sobre a situação no reinado de Acabe e a maneira como o povo de Israel estava influenciado pelo sistema religioso e secular do mundo ao redor. Então a gente vê aí que tinha uma influência muito grande do externo dentro do povo de Deus, né? Eles adoravam a Baal, Jezabel trouxe toda essa adoração. Então esse era um dos motivos de Elias entender que Deus não estava chamando mais ninguém, porque aos olhos de Elias não haviam pessoas preparadas para ser chamadas para o ministério. E o segundo é que o profeta Elias ele estava cansado, desanimado e deprimido, e isso lhe fazia crer que ele estava de fato sozinho e que não havia mais profetas e que era o tempo do fim. Elias achava que ele era o último profeta que existiria sobre Israel, e depois dele não teria mais ninguém. Então, ele estava muito cansado, estava se sentindo sozinho, ele não tinha essa visão tão grande. Por mais que Obadias já tivesse falado para ele que havia 1000 outros adoradores do Senhor que ele havia escondido em cavernas, isso não foi o suficiente para Elias crer que haviam pessoas que adoravam. E vamos lembrar que além desses 1000 adoradores, houveram mais aqueles que aceitaram e acreditaram que Deus era o único Senhor de Israel, no momento em que houve lá a batalha contra os 850 profetas lá, né? Que aí a gente viu que muitos ali viram que Deus era o Deus de Israel. Só que mesmo assim isso tudo não foi o suficiente para Elias. Elias ele estava com o coração dele completamente apertado, porque até aquele momento ele ficou sozinho. Então era difícil para ele acreditar que haveriam outras pessoas. O que o Senhor faz é mostrar a Elias que ele está no controle e que soberanamente continua chamando para a sua obra aqueles a quem ele deseja usar, no lugar onde ele deseja colocar. 1 Reis 19, 15 a 18. Isso nós lemos na aula passada, em que ele fala, né, que deveria ser ungido um novo rei de Israel e também deveria ser ungido um novo profeta, que era Eliseu. Então, nesse momento, o Senhor mostra para Elias que Elias não estava sozinho, que haveria ainda uma continuidade nos planos de Deus para o povo de Israel.
Continuando aqui, ó, há momentos em que a igreja também parece duvidar que o Senhor continua chamando obreiros para a seara. Parece que o chamado vocacional para o ministério pastoral, ministério em educação cristã, especialmente educação infantil ou missões, é questão de moda ou fase. E o mais incrível é que parece que a fase nunca é agora. A verdade é que o Senhor declara que o campo está branco para a ceifa, como diz em Jó capítulo 4, 35, e que hoje é o dia da salvação, como está em 2 Coríntios 6, 2. Aí esses textos vocês podem ler em casa para complementar, tá bom? Então, nos dias de hoje, ainda as pessoas acreditam, como Elias, que estamos vivendo o último tempo de profetas, o último tempo de pessoas escolhidas para a obra. Só que não é assim que funciona. Deus sabe o tempo de cada coisa acontecer. E Ele não chama quem já está preparado. Ele prepara as pessoas que Ele vai escolher, né? Ele não chama quem já está pronto, quem já está preparado. Deus, Ele vai preparar as pessoas. Ele nos prepara para a obra. Então, para nós sermos preparados, nós precisamos estar disponíveis. É isso que é importante, é estarmos disponíveis. Sobre a preparação, é com Deus. Nós vamos entender isso no estudo de hoje. Então, o primeiro tópico aí do estudo é o seguinte: o chamado de Deus geralmente alcança pessoas ocupadas. Ele não vai atrás de pessoas desocupadas, ele vai atrás de pessoas disponíveis. Estar disponível não é estar desocupado, é diferente, tá? Estar disponível significa que você está aguardando o chamado do Senhor para fazer a obra, e quando Ele te chamar, você vai. Mas não significa que você está lá à toa, sem fazer nada em casa, aguardando. Você ainda continua fazendo seus afazeres, tá? Então são coisas diferentes. No versículo 19 do capítulo 19 diz assim, ó: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Então nós vimos ali que Eliseu ele não estava sozinho e ele não estava sem fazer nada. Havia 12 grupos de bois, ele estava no 12º, então significa que havia ainda 11 outras pessoas trabalhando com ele. E ele estava trabalhando no momento em que chega Elias e lança sobre ele a capa. Quando somos jovens, estamos ocupados em construir nossos sonhos, estudar, arrumar um bom emprego, fazer o futuro. Quando somos mais maduros, aí então não faz sentido um chamado, pois estamos já no mercado de trabalho, com a família estruturada, com projetos em andamento. Do ponto de vista de Deus, as coisas não são bem assim. Então, quando somos jovens, nós temos a nossa mente ocupada com o nosso futuro. E quando nós já somos adultos, nós já não ocupamos a mente com as mesmas coisas que quando éramos jovens. Nós ocupamos a mente agora com outras coisas. Nós temos uma família, nós temos um emprego, nós precisamos nos dedicar a isso. Só que nos pensamentos do Senhor, nenhum dessas duas ocupações funciona da forma que a gente acredita que funciona. Essas ocupações que nós temos para nós, para Deus não importa. Porque para Deus o que importa é o quê? É o teu coração estar disponível para quando Ele te chamar, você dizer sim. E aí onde nós temos o problema, o dizer sim para Deus. Eliseu, ele vivia numa fazenda no município de Abel-Meolá. Abel-Meolá era conhecido como um lugar de festa. Ele devia ser de uma família rica. Suas terras eram férteis, irrigadas pelo Jordão, e quase não sofreram com a seca mencionada nos capítulos anteriores da nossa história. Elias o encontrou na companhia de outros 11 homens lavrando a terra, todos estavam trabalhando, e foi entre eles que Deus chamou um para servir como profeta. Então nós vemos aqui que Eliseu era completamente diferente de Elias. Enquanto Elias veio de um lugar que era solitário, de um deserto, Eliseu vinha de um lugar de festa, né? Então o local onde Eliseu morava era conhecido como um lugar de festa. Então Eliseu era uma pessoa bem mais agitada, bem mais para cima do que Elias, né? Ainda hoje, as pessoas a quem o Senhor decide em sua obra são trabalhadores, pessoas que vão abrir mão de seus muitos sonhos ou da realidade construída após a fase de sonhos da adolescência. Os vocacionados podem estar num cursinho pré-vestibular, numa fábrica, numa universidade, numa fazenda. O projeto que Deus tem para a nossa vida é tão extraordinário que nem faz sentido preocupar-se com o que estamos fazendo, ainda que os nossos olhos e de nossos familiares e amigos pareça ser tão importante.
O que importa não é o que estamos fazendo, mas o que Deus nos chama para fazer. Como eu disse, aos olhos de Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos são completamente diferentes. Não importa o que você está fazendo, mas o que importa é o que Deus está chamando você para fazer. Se Ele te chamar e pedir para você abrir mão de algo, você não pode duvidar e ficar segurando. Você vai ter que abrir mão. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu fazia teatro na Ayrton Senna. Nossa, eu adorava minha vida do teatro. Eu tinha feito lá os 2 anos do curso, já estava com um grupo de teatro, tinha apresentado já em Paranapiacaba, em Rio Grande da Serra, aqui em Ribeirão, em Mauá, no teatro. Eu fiz várias apresentações, nossa, e para mim aquilo era tudo. Um dia, eu estava dormindo, e aí Deus me despertou e disse, vai e sai do teatro. Na hora eu olhei assim e falei, como assim? Eu já estava no meu 4º ano, eram 2 anos de curso, eu estava 2 anos com um grupo de teatro. E eu estava fazendo uma peça em que eu era o personagem principal. Aí eu falei assim, mas Senhor, como assim abrir mão? Na hora eu acordei e falei, como assim abrir mão? Ele falou, vai sair do teatro, porque no teatro nós temos muitas más influências. E eu não percebia que aquilo estava me influenciando. Aquilo estava me distanciando de Deus. E aí eu peguei assim, e falei, não, tudo bem, Senhor. Se o Senhor está mandando, eu vou. Eu fui naquele dia, aquele dia era o encontro do grupo de teatro. Eu fui, cheguei no diretor e falei assim, estou indo embora. Aí ele falou assim, Cleiton, como assim? E a peça? Eu falei, eu estou indo embora. Eu fui embora, não me despedi de ninguém, nenhum outro colega. Por quê? Porque se eu fosse me despedir dos meus colegas de teatro, eles iriam tentar me convencer a ficar e talvez eu ficaria. Então eu sabia que os planos que Deus tinha para mim eram muito maiores do que aquilo. Eu precisava simplesmente abrir mão de tudo. E eu abri mão assim, não me despedi de ninguém. Na época ainda não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Que faz muitos anos isso, foi lá em 2004, né? Então, nós tínhamos só MSN, que era o nosso meio de comunicação, e Orkut. Eu simplesmente excluí todo mundo do teatro do meu MSN, todo mundo do meu Orkut. Eu me desliguei de todo mundo, para não correr o risco de me convencerem a voltar. E hoje em dia eu não sei o que aconteceu com ninguém de lá. Simplesmente fazem 20 anos que isso aconteceu e eu não sei de mais ninguém de lá. Não conheço a história de mais ninguém, não sei o que eles fizeram, não sei para onde foram. E eu não sei o que aconteceu com a peça que eu estava fazendo naquela época. A gente tinha acabado de apresentar uma temporada de 5 dias em Mauá e a gente ia apresentar em outro lugar. Eu nem sabia que lugar que era, porque eu também não quis saber. Eu simplesmente me desliguei 100%. E eu sei que aquilo foi o melhor para mim, porque onde eu estou hoje, o teatro não me levaria. Então, foi o chamado de Deus para a minha vida, para que eu pudesse fazer coisas maiores para Deus. O chamado de Deus, ele é feito com autoridade e urgência. No versículo 19, a gente já leu, aí no versículo 20 continua assim, ó. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Ele disse assim, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. Não é fácil saber exatamente o que se passava na mente de Elias quando se aproximou de Eliseu e lançou sua própria capa sobre ele. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Simplesmente Elias chega, joga a capa e sai andando, uma coisa estranha, né? Só que Eliseu na hora entendeu o que era aquilo. Nós, se tivéssemos no lugar daqueles outros 11 homens e visse aquilo, a gente falaria, nossa, cara louco, o cara aparece do nada, joga uma capa e sai andando. Mas Eliseu sentiu dentro dele o que era aquilo, né? Nós não sabemos se eles se conheciam. E tudo leva a crer que eram pessoas bastante diferentes, mas havia uma ordem do Senhor dada a Elias que deveria ser obedecida. A ordem era, vá e unja o novo rei de Israel e unja Eliseu como profeta. Essa era a ordem, que é o que está escrito aqui, ó. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Sefate, de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Essa era a ordem. Elias tinha acabado de vir de uma depressão, e ele precisava, na hora, se recompor e cumprir a ordem do Senhor. Por outro lado, Eliseu sabia bem o que significava o ato praticado por Elias. Isso é evidente na reação imediata de Eliseu e nas palavras de Elias. A um cabia a obediência de ungir, e ao outro cabia o dever de seguir imediatamente na base do chamado. O chamado, ele é uma ordem
que lhe fora comunicado. O chamado de Deus para a sua vida, ele é uma ordem, então você não deve deixar de cumprir. Quando Deus te chama, você deve ir. Ele não te chama à toa. Ele não chama você só por chamar, ele tem um objetivo. E nós vimos que o chamado precisa de obediência e urgência em cumprir. Assim como Eliseu, nós sabemos bem quando Deus está nos incomodando o coração e chamando para a sua obra. Embora muitos irmãos usem a desculpa de que é difícil saber a vontade do Senhor, a verdade é que geralmente sabemos bem o que Ele quer, mas apenas não estamos prontos a obedecer. Isso vem com o que eu falei, a questão do teatro. Eu sabia que era Deus que estava falando para eu sair. E por eu saber, por isso que eu preferi não falar com ninguém. Porque eu sabia que as pessoas tentariam me convencer do contrário. E aquilo poderia me balançar e eu falar, não, vou ficar mais um pouquinho. E nesse pouquinho, sabe Deus o que aconteceria comigo naquele lugar. Então, nós sabemos, só que nós temos medo. Nós temos medo de abandonar os nossos sonhos, nós temos medo de abandonar os nossos projetos, nós temos medo de abandonar os nossos afazeres para obedecer a Deus. Por isso que a gente arruma desculpa falando, não tenho certeza se foi Deus que me chamou. A gente fica nessa incerteza por medo de obedecer ao Senhor. Mas Deus, ele deixa tudo bem claro que nada vai faltar para nós. Se nós obedecermos a Ele e atentamente ouvirmos a sua voz, nada faltará para as nossas vidas, porque Ele vai suprir de todas as formas, porque os planos dele são maiores do que os nossos. A concessão de Elias, que permite a Eliseu beijar seus pais, ela parece incoerente com o chamado de Jesus aos discípulos. Mateus 8, 21 e 22. Quando Jesus chama os discípulos não podem fazer nada, eles simplesmente têm que automaticamente seguir a Jesus. Só que Elias permite que Eliseu vá beijar os seus pais. Qual é a diferença de um para o outro? A verdade, porém, é que no caso do candidato a discípulo de Jesus, o que ele dizia é que Jesus não era sua prioridade. Quando seus pais morressem e fossem sepultados, então seguiriam a Jesus. Então, quando Jesus chamou, daria a entender o quê? Se eles quisessem voltar aos seus pais, queria dizer que Jesus, que é o primeiro da nossa vida, não era o primeiro na vida deles. E que eles só iriam seguir a Jesus depois que os pais morressem pelo apego que eles tinham à família. Então são dois contextos diferentes, entre seguir a Jesus e seguir a um homem ordenado por Cristo. Seguir a Jesus é automaticamente abrindo mão de tudo. Ali, como ele seguiria a Elias, era uma situação diferente. Ele iria seguir a Elias, mas ele queria mostrar o quê? O carinho que ele tinha pelos seus pais. Então são dois contextos diferentes, entre seguir ao próprio Cristo e entre seguir a um homem enviado por Cristo. Por isso que dá essa discrepância entre Elias permitir que Eliseu beijasse seus pais e os discípulos de Jesus não pudessem fazer isso. Eram questões diferentes, eram pessoas diferentes chamando pessoas diferentes, né? Então, continuando aqui, o caso é de desculpa e falta de senso de urgência, algo muito parecido com o que acontece bastante em nosso meio, quando pessoas que sabem que são chamadas por Deus para o ministério ficam adiando indefinidamente o dia quando finalmente irão obedecer. Isso é pecado e rebeldia contra o Senhor e demonstra a falta de compreensão da natureza do ministério. Então, o que acontece? Quando nós somos chamados diretamente por Deus, a urgência é grande de fazermos imediatamente, sem olhar para trás. Isso é um chamado direto por Deus, tá? Por isso que dá essa discrepância. Aqui falando, no caso de Eliseu, ele foi diferente. Tratava-se de alguém que imediatamente deixou os bois, deixou de fazer tudo o que estava fazendo, correu após Elias e demonstrou seu carinho e compromisso com os seus pais, justamente conforme o princípio bíblico. Se alguém não é fiel com os da sua própria casa, não tem autoridade para sair por aí dizendo-se ministro de Deus. Então nós vemos duas questões diferentes, o chamado direto por Deus e o chamado por um homem, tá? Em ambos os casos, trata-se de uma ordem daquele que pode dar ordens e de imediata obediência ou evidente rebeldia contra o Senhor. Então, nós vimos que Eliseu, ele obedeceu imediatamente, só que ele precisava falar com os seus pais que ele estava saindo de casa para seguir um profeta. Eram duas questões diferentes. Deu para entender essa diferença? Então, prosseguindo. O chamado de Deus é motivo de celebração. O que acontece no verso 21? E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Ele matou todos os bois que ele tinha.
queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Então nós vimos que ele abriu mão de tudo. Ele matou todos os animais que ele tinha, ele queimou tudo que ele tinha, ele assou a carne, deu para todo mundo e foi embora, foi seguir Elias. A festa de despedida de Eliseu foi grande e não deixava dúvidas acerca de suas intenções. Ele sacrificava aquilo que representava sua vida anterior ao chamado, matando literalmente tudo aquilo que pertencia a ele. Ele celebrava o seu chamado e declarava a todos a mudança de rumo da sua vida. Não haveria como olhar para trás, porque os bois haviam sido sacrificados, os aparelhos de trabalho também haviam sido queimados, e tudo aquilo era passado, história de um outro momento em sua vida. Isso se refere até ao que eu falei, o que eu fiz na questão do teatro. Eu excluí todo mundo, porque era uma vida passada, aquilo ali para mim já não iria mais importar. Então ele fez isso, ele sacrificou tudo que ele tinha para quê? Para ele não ficar, nossa, meus bois lá, né, eu tenho tanta coisa. Não, ele não tinha mais nada, ele acabou com tudo que ele tinha. Exatamente para que nada prendesse ele à sua vida passada. Devemos lamentar que tantos irmãos que já sentiram o manto de Elias sobre seus ombros continuem divididos, sempre temerosos de sacrificar os seus bois. Por certo, nossos dias não são mais difíceis ou incertos que os tempos do chamado de Eliseu. Basta olhar o contexto para ver as evidências disso. E ainda hoje, como diz em Lucas 9:62, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto ao reino de Deus. Quem colocou a mão no arado, quem fez o trabalho para o Senhor, mas olha para trás, não é apto para continuar no reino de Deus, não é apto para continuar na obra do Senhor. Então, quando nós colocamos a mão no arado, a mão na obra, nós vamos permanecer nessa obra até o fim, sem olhar para trás. Então, isso aqui é um grande exemplo que Eliseu dá para nós. Quarto e último tópico diz assim, o chamado de Deus é motivo de celebração. Eu acho que eu copiei o mesmo título, gente. Eu coloquei o título 2 vezes. Eu não vou lembrar agora qual era o título original, mas depois eu mando a correção desse quarto título, tá? Então, no versículo 11 de 2 Reis 3, eu não coloquei o 19 e 21, porque já está em cima o 19 e 21, tá? Aí eu coloquei aqui o versículo 11 de 2 Reis 3, diz assim, mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Sefate, está aqui, ele era auxiliar de Elias. O texto bíblico informa que Eliseu iniciou sua carreira numa atitude de servo. Então, como começou Eliseu? Eliseu já não começou como um grande profeta. Ele começou como um servo auxiliar de Elias. Ele observou tudo que Elias fazia para que ele pudesse fazer depois. E nós vemos algo grandioso no pensamento de Eliseu, né? Observa-se que não é apresentado como o famoso servo do Senhor, mas ele é apresentado como servo de Elias. Eliseu ele não era reconhecido como o profeta servo do Senhor, mas sim como o profeta servo de Elias, porque Elias era um grande profeta, e Eliseu ele foi o sucessor. Só que isso não incomodava o coração de Eliseu, ele ser conhecido como o servo de Elias. Ele não chegava e falava, não, eu sou o servo do Senhor, eu sou o profeta do Senhor agora. Não. Para ele, ser o servo de Elias era uma honra, porque ele aprendeu muita coisa. Elias e Eliseu, eles andaram juntos por 10 anos, vocês sabiam disso? Foi 10 anos o tempo que os dois caminharam juntos. Um longo período de formação que parece que as pessoas lutam para evitar. Eliseu ficou durante 10 anos apenas sendo servo de Elias, só aprendendo, por 10 anos. Instruindo o povo na adoração ao Deus verdadeiro, confrontando a idolatria e opondo-se à corrupção moral e social que destruía a nação. Juntos eles abriram a escola de profetas, um verdadeiro seminário, ensinando-lhes a lei do Senhor e preparando-os para servir ao Senhor na obra do ministério. Lembra da escola de profetas que nós falamos lá no primeiro dia de aula? Que Samuel ele foi aquele primeiro que colocou a ideia da escola de profetas, só que ela foi concretizada e dirigida por Elias e Eliseu. Eles juntos fizeram essa escola para preparar pessoas para serem profetas, né? E Eliseu, na verdade, ele preparava a pessoa para ser algo que nem ele ainda era conhecido como, né? Ele preparava profeta sem ele ser profeta, ele ainda era somente servo de Elias. Mas mesmo assim ele estava preparando, sabendo que o momento dele chegaria. E ele teve toda a paciência de esperar o seu momento.
Pessoas que sentem o chamado do Senhor devem iniciar o seu preparo aprendendo a tornarem servos. A autoridade ministerial é constituída na base de um coração de servo. Não devem precipitar-se na busca de posições honrosas ou títulos de reconhecimento humano. Depois de 10 anos, então, Eliseu havia aprendido e sentido do ministério, o sentido do ministério, e estava pronto para assumir. E o faz numa atitude muito semelhante à de Josué, sucessor de Moisés, conforme Deuteronômio 31, de 1 a 8. Josué, quando ele vai seguir os passos de Moisés, quando ele é levantado, né, depois de Moisés, ele fala o tempo inteiro o quê? Que ele não estava pronto para isso, mas que era para Deus estar com ele, né? Ele sempre queria que Deus estivesse com ele, que Deus desse a ele a mesma sabedoria que Moisés tinha. E é isso que Eliseu ele faz. O desejo de ter a porção dobrada do espírito de Elias demonstrava que havia admiração e respeito pelo ministério daquele que era mais velho, e que o caminho que sonhava para a sua vida passava exatamente pelos mesmos caminhos dele. Da mesma forma que Josué se inspirou em Moisés, Eliseu também se inspira em Elias, e ele pede a porção dobrada. E nós veremos que essa porção dobrada ela foi no sentido literal do desejo do coração de Eliseu. O solitário e às vezes melancólico profeta Elias não apenas é livre da morte na experiência do Monte Horebe. Deus lhe dá um companheiro festeiro e ousado, e juntos acabam formando um batalhão de profetas pronto para uma mudança profunda na nação. Elias não teme investir na pessoa de Eliseu, e este dá sequência a um projeto maravilhoso que o Senhor havia passado como visão para Elias. Então aqui nós iniciamos conhecendo quem é Eliseu. Ainda não nos despedimos de Elias. Temos ainda mais 2 aulas para falar um pouco sobre Elias e Eliseu caminhando juntos. Mas estamos perto a focar então na jornada de Eliseu apenas agora, tá? É isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Senhor, obrigado por mais este dia, que o Senhor conduza o culto e tudo o que acontecer no teu altar, que seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.